pelo fato de ser cânticos, eles são numerados. Salmo de número 51, apenas o versículo de número 5 já é o suficiente para nos embasar na ministração da palavra de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Salmo de número 51, versículo 5. Quem achou, diga amém. Amém. 3.000 anos é a idade desse texto, escrito originalmente em língua hebraica e fiel até os dias de hoje como está, visto porque não se trata de um livro de romance ou de uma história de quadrinhos. Este livro que está na sua mão é a fagulha do pensamento da eternidade, a expressão do divino entre os homens. A Bíblia Sagrada é um livro sobrenatural, por isso está escrito do mesmo jeito até hoje. 3.000 anos a idade do texto, verso 5 diz: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Feche seus olhos. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco nessa noite de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Então acalenta, aquieta o coração do aflito. Ó Deus, que nós possamos dedicar esses poucos minutos para ouvir o teu conselho, a tua palavra. Por isso abrimos o nosso coração, reconhecemos a tua soberania, em nome de Jesus, teu Filho amado, para a sua honra e glória. Amém. O autor do texto que acabamos de ler, senhoras e senhores, como já disse, é uma das maiores figuras de toda a história bíblica. Davi foi o maior monarca de toda a história do povo que se chama judeu. Até os dias de hoje, o grande rei é reverenciado. A história da sua vida serve de ajuda para muitas pessoas, inclusive de outras religiões. Davi não foi apenas o maior monarca. Davi não foi apenas o maior monarca da história bíblica. Muito mais do que isso. Davi também foi o maior guerreiro. Também foi um grande homem de Deus. Porém, mesmo com tantos atributos, o grande rei não é reverenciado, ou seja, lembrado por tais atributos aqui citados. Davi é chamado principalmente de salmista. Muitos, de forma equivocada, atribuem todos os livros dos Salmos a ele, que não é uma verdade, mas por sua vez, com certeza, o grande rei é sem dúvida o mais famoso, o mais ilustre autor poético dos Salmos. De todos os salmos escritos por Davi, eu gostaria de destacar dois. Há uma discrepância entre os dois, há uma diferença entre os dois. Primeiro, o salmo mais conhecido de Davi. O salmo mais conhecido de Davi, senhoras e senhores, não é apenas o salmo mais conhecido de Davi. O salmo mais conhecido de Davi é nada mais, nada menos do que o trecho bíblico mais conhecido do mundo. Muito mais conhecido do que o João 3,16 dos cristãos. Muito mais conhecido do que o Êxodo 20 dos judeus. O salmo de número 23 é o texto bíblico mais traduzido
de toda a história. O Salmo de número 23, ele transcende, ele esparrama, ele rompe as caixinhas de sapato das nossas religiosidades, dos nossos conceitos e também dos nossos preconceitos. Não precisa alguém ser membro de uma igreja para saber ou conhecer pelo menos um versículo do Salmo de número 23. Talvez você pode pegar um táxi e naquele retrovisor tem um monte de fitinha idólatra pendurada. Pode ver o taxista ouvindo música profana, mas em algum lugar daquele táxi, ou colado no painel ou em um vidro, vai ter a célebre frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não precisa ser religioso não, ou pode até ser pagão, idólatra, mas você pode entrar na casa de alguém que pode ser desde um palacete até mesmo uma casinha de pau-pique. Em algum lugar, em alguma parede, corremos o grande risco de nos deparar com um quadro desenhado em pergaminho e lá está a célebre frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o trecho mais traduzido de toda a Bíblia. O Salmo de número 23 é escrito por David Emelech, o grande rei, quando ele está na alça da escada. O que é uma alça da escada? É o lugar mais alto que alguém possa subir. Quando você vai trocar uma lâmpada, que você vai no último degrau e não alcança, então você pede para alguém segurar que você vai subir na alça. Quando David Emelech escreve o Salmo de número 23, ele está no ápice da sua jornada terrena. Não tem mais espaço para estar tão alto, não tem mais lugar para ser tão grande. Quando Davi escreve o Salmo 23, há 3.000 anos atrás, ele está sendo coroado com a tríplice unção que Deus lhe deu sobre o Estado judeu antigo unificado. É muito forte o que eu estou dizendo. E há 3.000 anos ele escreveu o Salmo de número 23 assim: Adonai roi lo ehsar beniot deshi arbitzeni alme menuchot yanachlem nashi eshovev yanchen vemagelet sedech leman shemo lo yichayha ki ata imadi shivtecha u'mishodecha rimad elchamun lechanoi lefanai shuvem neged eshodecha elishatan Vasem Rossi Koshira Bayar Nova Resed de Fune Koliem Rabe Shabevei de Adonai Leoref Yamin. Não entendeu nada? O primeiro verso é a sentença que diz: o Senhor é meu pastor e não, o padre que traduziu para o português cometeu um equívoco. Sabe por quê? Porque a primeira sentença diz: Adonai roi lo ehsa, que quer dizer: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Glória a Deus. A diferença está: nada é horizontal, nada me faltará é aqui embaixo, mas não é isso que ele diz. Ele pode dizer que as coisas aqui embaixo podem faltar, mas Ele não me falta. Glória a Deus. Aleluia. Em contrapartida, pastor Wagner, o segundo salmo mais conhecido de Davi foi escrito na contramão do 23. Se no 23 ele está no mais alto patamar, quando escreve 51, ele está no mais profundo abismo. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, senhoras e senhores, ele está atolado no lamaçal das nossas próprias incertezas e tribulações. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele é um criminoso que havia cometido o maior equívoco de toda a sua história. Quando Davi escreve o Salmo 51, senhoras e senhores, por favor, eu quero lhe dizer, ele é nada mais, nada menos do que alguém condenado à morte. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele comete um crime, no mínimo, duplamente qualificado, que nós chamamos de hediondo.
Porque além de ter cometido um adultério, Davi tinha planejado uma execução e assim tinha feito e cometido a execução. Então, em vez de ser dupla, deveria ser triplamente qualificado. Quando Davi escreve o Salmo 51, e daqui a 20 minutos eu começo a mensagem, eu preciso da sua atenção. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele deveria morrer. Mais uma pergunta: tange minha alma como os dedos de um arpista. Se deveria morrer, então por que não morreu? Se a própria lei que ele segue dizia que quem fosse cometido de tal equívoco deveria ser, segundo a própria lei, apedrejado. Se ele deveria morrer, então por que não morreu? Se o próprio Deus, aleluia, não faz acepção de pessoas, então quer dizer que a lei não serve para alguns, mas a lei serve para todos. Está tendo outro culto ali? Pergunta para o irmão obreiro se está tendo outro culto lá. Olha para mim. Aqui. Se a lei serve para todos, então por que o monarca não foi apedrejado? Então por que ele não morreu? Então por que não o mataram? Sabe por quê? Eu vou lhe responder. Porque Deus não mata quem se arrepende. Quando Davi escreve o Salmo 51, antes de morrer, já sentenciado, ele pede para fazer aquilo que ele fazia com mais excelência. Não era matar filisteu, não. Era adorar a Deus. Eu costumo dizer que a adoração que sai da nossa boca, quando as coisas não vão bem, são as mais poderosas, são as mais fortes. E quando Davi vai escrever o Salmo 51, ele não vê cabimento de absolução. Quem me ouve, diga amém. Então ele pede autorização para escrever seu último salmo na sua cabeça. Ele começa a escrever no Salmo 51, verso 1, e ainda é condenado à morte. Verso 2, ainda é condenado à morte. Verso 3, ainda é condenado à morte. Verso 4, ainda é condenado à morte. Mas quando ele escreve o verso 5, ele deixa a condição de ser condenado à morte para ser absolvido. É o versículo que você leu, que diz assim: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu minha mãe. Olhe para mim, esse é um dos maiores códigos secretos de toda a Bíblia Sagrada. E não é errado os intérpretes, os exegetas, dizerem que Davi está se referindo ao pecado original de Adão e Eva. Não é errado, porque todos nós estamos sob o jugo da morte pela forma com que somos gerados. Ora, preste atenção, todos nós morreremos. Por quê? Porque fomos gerados igual. Se somos gerados igual, morreremos igual. Se o nosso começo é igual, o nosso fim será igual. Nenhum mortal tem o poder de escapulir-se do seu fim. Por quê? Porque o seu começo é idêntico. A morte tem poder sobre o homem por causa da forma com que o homem é gerado. Se algum homem não for gerado dessa forma, então a morte não tem poder sobre ele. Gênesis, no comecinho, Deus profetiza para o diabo. Imagina você que a primeira pessoa que recebeu a profecia na Bíblia é o diabo. Deus diz para o diabo: eu vou levantar a semente da mulher para esmagar a sua cabeça. Irmão, olhe para mim. Você não precisa ser geneticista para entender que mulher não tem semente. Que a mulher, ela é geradora. Ela é a terra que recebe a semente. E a semente não pertence à mulher, só pertence ao homem.
É o homem que é o semeador, e a mulher é quem recebe a semente. Quem ouve, diga amém. Mas parece-me que Deus tropeça nas suas palavras. Parece-me que Deus está equivocado dizendo para o diabo: a semente é da mulher. É que vai entender isso? Se todos nós somos gerados da semente do homem, dentro da mulher, e por causa disso morremos. Por isso que a morte é que pisa em nós e nós não pisamos nela. Veja a profecia: a semente da mulher vai pisar na sua cabeça. Você não entendeu o que eu disse? O único ser humano que foi gerado sem a semente do homem foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Quando ele é gerado pelo poder do Espírito Santo sem a semente do homem, a morte não tem poder sobre ele. Porque começou diferente e não pode terminar igual. Então ele tem poder sobre a morte. Pode crucificar 10 vezes que ele ressuscita as 10 vezes, porque ele tem poder sobre a morte. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então Davi não está se referindo do pecado de Adão e Eva, porque tudo que a gente fala dos outros para Deus não tem força. Para Deus o que conta é o que você fala de você. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem quer que eu pare, diga aleluia. Nem Noé deu para alguém dar uma aleluia. Olha para mim, tenha paciência com o pregador, que daqui a 10 minutos eu começo. Quando Davi diz: em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe, ele está falando dele. Ele está de forma codificada revelando o maior segredo da vida dele. Qual é o segredo? De que ele não é filho da mesma mãe dos seus irmãos. E antes de você me queimar na inquisição dos seus conceitos e preconceitos, permita-me lhe provar. Primeira prova que Davi não é filho da mesma mãe dos seus irmãos é genética. Porque a Bíblia diz que Davi era ruivo. Se os irmãos de Davi também fossem ruivos, certamente a Bíblia não ia perder tempo falando que Davi era ruivo igual aos seus irmãos. A Bíblia diz que Davi, apenas ele, era ruivo. Já uma discrepância genética. Segundo, culturalmente falando, Davi também não é filho da mesma mãe dos seus irmãos pelo tratamento familiar com que ele tem. É um excluído. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas. Por que Davi cuida das ovelhas e os seus irmãos são guerreiros no campo? Porque para servir o tal exército tinha que ter labrit hártica, ou seja, tinha que ser de filho de ventre judaico. E Davi não era. Segundo a história paralela, a cultura e a tradição bem restrita nos diz que Davi é filho de um relacionamento extraconjugal de Jessé com uma mulher supostamente moabita. Os moabitas são descendentes de Edom, de Esaú, e eram ruivos, vermelhos. Logo, senhoras e senhores, se o pai de Davi comete um relacionamento extraconjugal com uma mulher, por que o pai de Davi não é apedrejado? Não é apedrejado porque a mesma lei no Levítico, no Deuteronômio e no Êxodo, ele discrimina em pecados. Sabe essa história que alguém diz assim no público: não existe pecadinho nem pecadão? Isso é preguiça. Porque existe sim. Deus não pode tratar tudo de uma forma igual. Por que Jessé não é apedrejado? Preste atenção, Jessé não é apedrejado porque a mulher com que ele comete o equívoco não tem aliança, não tem dono. Jair discrimina-se, ou seja, desqualifica de adultério para fornicação. E a pena para fornicação não é apedrejamento, mas 40 chibatadas em praça pública. Ainda diz a mesma lei que você nunca leu, nunca viu e nem sabe onde está, mas eu vou lhe dizer onde está, está na Bíblia.
A mesma lei diz que se o filho do pecado for fêmea, quem carrega o opróbrio é a mãe. Mas se for macho, é o pai. Eu imagino na coerência dos meus pensamentos que Jessé amarrado em tronco, em praça pública, para toda a sociedade ver, apanhando, e cada chibatada que ele toma, o homem lê a sentença e fala porque está apanhando, que é uma vergonha terrível. Cada uma delas que ele vai tomando, ele deve orar dizendo: Senhor, a vergonha já é muito grande, a tragédia já é muito grande, por favor, não permita que este filho seja homem. Mas Deus é assim, tem oração que ele não ouve mesmo. E o filho que nasce é homem. Davi passa a ser, olhe para mim, a maior tragédia de Jessé. E cá entre nós, só entre nós, quem é que nunca viveu uma tragédia na sua vida? Ouça o que eu vou lhe dizer. Se Davi é a maior tragédia de Jessé, eu preciso dizer a você nessa noite que o Deus de Davi, que está aqui hoje através do Espírito Santo, é especialista em transformar as nossas tragédias nos nossos maiores triunfos e nas nossas maiores vitórias. Você recebe o que eu vou lhe dizer? Deus está pegando agora toda a sua tragédia e revertendo ela na maior bênção da sua vida. Quantos estão acreditando no que eu estou falando? Pode levantar a mão e dar um glória. Por que Davi é a maior vitória de Jessé? Olha para mim. Porque ninguém aqui ia saber, ao menos imaginar quem era Jessé, se não fosse Davi. Jessé, o seu nome só é citado na Bíblia por causa da sua tragédia, Davi. Tecnicamente falando, o menino é bastardo. E o papel dos bastardos é de escravo. Primeiro, fazer o trabalho que ninguém quer, correr atrás das cabras, das ovelhas, lá no chiqueiro, cuidar de cada uma delas, enquanto os filhos legítimos têm a honra de vestir a farda do Estado judeu, de ser reverenciado quando entra na cidade, respeitado por ser um guerreiro, matador de perseguidores de Israel. O bastardo não, faz um trabalho sujo, e além de ser o criador das ovelhas, é também quem tem habilidade com monturo, que quer dizer lixo, é quem limpa a casa. Não é à toa, senhoras e senhores, e nem é poético, quando Davi diz assim: e Deus me tirou de trás das malhadas. Parece bonitinha a música, né? Deus te tirou de trás das malhadas. Mas qualquer música que você não vive, não tem efeito. Pode cantar o que for, se não viver, não tem efeito. Davi pode cantar porque Deus tirou ele mesmo de trás das malhadas. Em outro texto ele diz assim: e Deus me levantou do monturo e me fez assentar entre os príncipes. Aleluia. Que a tradução: Deus me arrancou da boca do lixo e me colocou assentado ao lado dos grandes. Não sei se você acredita que Deus é capaz de fazer isso. A prova de que Davi não é filho legítimo, ela vem da boca de Jesus, quando ele conta a parábola do filho pródigo. Lembra? Eu estou dizendo, senhoras e senhores, que quem cuida de ovelha, de animal e junta monturo é filho legítimo, baseado no que Jesus fala. Que Jesus diz que o filho pródigo volta e o pai diz: senta aqui na mesa. Ele diz: não sou digno de ser chamado de filho, então me permita que eu cuide dos animais do campo. Que isso é trabalho de escravo, isso é trabalho de ilegítimos. Muito bem, se ele é ilegítimo, então existem restrições para ele. Estou montando a mensagem para você entender, que vai começar em 5 minutos. Se ele é ilegítimo, senhoras e senhores, olha para mim,
Quais são as restrições? Primeiro, olha para mim, os ilegítimos não podem servir o exército. Segundo, os ilegítimos não podem ter a glória de olhar nos olhos do Pai. Terceiro, os ilegítimos não podem se sentar na mesa. Por quê? Porque a mesa é o lugar da aliança, do pacto. Aqui não tem lugar para o ilegítimo, só para o legítimo. Então ele não pode ter a glória de comer junto com seus irmãos, para não ser considerado membro do clã. Quem me ouve, diga amém. Então, como se alimenta o bastardo? Ele espera todo mundo comer. Depois que todo mundo come, olhe para mim, depois que todo mundo se alimenta, o bastardo entra no recinto já sem ninguém, come o que restou e junta o lixo. Davi fez isso muitas vezes. Davi nunca poderia se sentir membro, não tinha lugar para ele. Ele tinha que fazer o trabalho de escravo lá fora. Quem me ouve, diga amém. Mesmo com tanto desajuste, mesmo com tantas intempéries, olhe para mim, Davi tinha um sonho. Permita-me lhe fazer a pergunta: alguém tem sonho aqui nessa noite? Glória a Deus. Tem? Qual era o sonho de Davi? Olha para mim, eu vou lhe dizer. O sonho de Davi era comer queijo. É daí que você vem a tese que Davi era mineiro. Pastor, o que há de especial em comer queijo? Hoje, nada. 3.000 anos atrás, quem comia queijo era só membro da família. Você imagina que os seus irmãos, quando via que sobrava queijo na mesa, esfarelavam o queijo, pisava em cima para ele não comer e se sentir membro da família? Mas vamos saber o que eu vou lhe dizer. Deus se apoia, aleluia, nos nossos sonhos para nos conduzir para perto do sonho dele. Por isso que o maior perigo para a sua vida espiritual é não sonhar. Ainda que seu sonho seja absurdo, não importa, Deus se apoia neles, aleluia, para te conduzir para perto do sonho de Deus, que é muito maior do que o seu. Sabe qual que era a maior alegria de Davi? A mensagem começa agora, olha para mim. Era quando o seu pai Jessé ia até a porta dos fundos, virava as costas para ele não olhar nos olhos e gritava: Davi! Assustei a irmã que estava dormindo ali. O menino franzino, ruivo, cheio de sarda, de pé descalço, porque não poderia ter sandália. Ou você já viu algum escravo de sandália? Escravo usa roupa cortada aqui, e é descalço, e é seminu. É assim que é escravo. O pai gritava: Davi! O menino vinha pelas portas do fundo, trêmulo, e dizia: sim, senhor, olha aqui, olha aqui. O pai dizia: pega esse cesto de queijo aí e vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. Aquilo era glória para ele. Ele juntava aquele cesto de queijo nas costas, que deveria pesar mais do que ele, e partia pelo deserto árido e semiárido da Judéia. Eu já estive lá, já vi a trajetória, 3,7 quilômetros de distância, até o ponto de encontro. Não é até o ponto lá no campo de batalha, até o ponto de encontro. O menino franzino de pé descalço. Estou falando de um território cheio de pedra. Não estou falando da terra macia do Paraná, não. Estou falando de uma terra dura, seca e quente, que faz 50 na sombra. O menino pega aquele cesto de queijo, você pode imaginar porque prego de forma poética. Ele junta nas costas e parte, franzino. Não tem ninguém de bandeirinha na beira da pista dizendo: vai Davi, força, estamos contigo. Não tinha ninguém com trompete dizendo: não
Não tinha ninguém no círculo de oração, de joelho, dizendo: estou orando por você, viu, Davi? E ninguém corria do lado como um maratonista com um copo de água fresca, dizendo: bebe água para não se cansar. Muito pelo contrário, aquele deserto era o lugar onde o diabo esperava todo dia, justamente na hora que ele cansava. Alguém me entende o que eu digo? Amém. O diabo esperava ele no deserto, justamente quando ele mais se cansava. Porque quando a gente cansa, a gente quer parar. Aleluia. Quando a gente enfraqueja, a gente quer pegar o cesto e dizer: preciso de um fôlego. Aí a gente bota o cesto no chão. Quando a gente bota o cesto no chão, o perigo é grande. Alguém entende? Porque falo por parábolas. Davi cansa e bota o cesto no chão, e uma voz covarde, que se aproveita das nossas vulnerabilidades, deve chegar no ouvido dele e dizer assim: e aí, Davizão? Agora é a hora, hein, da vingança. Sente, respira fundo. Cheiro de que? E não é queijo que você mais quer? Davi, não é essa hora de você pegar um desses queijos e os seus irmãos nunca vão sentir falta? Ai, Davi, não tem ninguém te vendo, só umzinho, vai. E aproveita, se vinga dos seus irmãos e faz xixi nos outros. Mas eu vou saber o que eu vou lhe dizer. Davi nunca fez xixi em nenhum daqueles queijos e nunca roubou nenhum deles. Sabe por quê? Porque Deus não levanta ladrão. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com quem se vinga. Aliás, se vingar é coisa de fracos. Forte é aquele que tem a oportunidade de se vingar, mas não se vinga. Você acha que eu estou pregando para as paredes? Você acha que eu estou pregando para as paredes? Não. Deus não me trouxe aqui à toa. Eu quero lhe dizer que nos próximos dias vai aparecer a oportunidade de você se vingar. E aí Deus se antecipa e te diz: seja forte e não se vingue. Porque quem se vinga é fraco. Davi parava e não tinha ninguém olhando ele. Olha para mim, aí eu aprendi um princípio, redobre sua atenção. O que eu aprendi foi que tudo, olha para mim, tudo que a gente faz e os outros veem, Deus não enxerga. Porque nada para nós é mais fácil do que fazer algo e todo mundo está nos vendo. Ou seja, se você dá uma oferta que todo mundo sabe, já recebeu seu galardão. Levantar a mão aqui, aleluia, glória a Deus, isso é a coisa mais fácil do mundo. A pergunta é: quem é você quando ninguém está te vendo? Porque o que vale para Deus é o que você faz e ninguém vê. Por isso que a Bíblia diz: toda oferta que você dá com a mão, a outra não pode saber. E mais, se quiser de Deus resposta imediata, não ora no meio do povo não, entra no seu quarto em secreto e clama pelo Senhor. Ou seja, tudo que você faz e ninguém está vendo é o que Deus vê. Então a pergunta que vem é: não é só quem é você quando ninguém está te vendo, é o que você faz quando ninguém te vê. Porque vestir pelezinha de ovelha aqui é a coisa mais fácil do mundo, né, irmão? Agora, quem é você quando a oportunidade de ver coisas na internet bate a sua porta? Será que você é o mesmo espiritual para falar de alguém quando não tem ninguém por perto? Deus maravilhoso, aleluia! Ficar cantarolando, dançando, pulando, se jogando no chão, falando em línguas, não é grande coisa não. Acredite. O homem não precisa dessas coisas, o homem precisa ter uma experiência com Deus para mudar de vida. Pode ter 50 anos na igreja, se não tiver experiência com Deus, é a mesma pessoa de 50 anos atrás.
ou se for no máximo um sepulcro caiado, por fora bela viola. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Eu quero me, please. Olha para mim. Quando Davi chegava com aquele cesto, ouça, isso foram anos. Alguém me entende? Anos. Faz igual, querido, aqui, ó. Anos de idas e vindas. Anos sem ninguém aplaudindo. Anos sem reconhecimento. Anos sem ninguém orando por ele. Anos. Por que ele carrega aquele cesto pesado nas costas? Recebe aí se você crê. Porque ninguém carrega queijo a vida inteira. Você não entendeu e nem ouviu o que eu disse. Ninguém carrega queijo a vida inteira. Vai chegar um dia que Deus vai tirar o cesto de queijo das suas costas e vai colocar a manta pesada da monarquia e da realeza. A grande verdade, e ela é bem clara e notável, é que a maioria de nós queremos a capa, mas não queremos carregar o queijo. Achando que Deus é bobinho. Está achando que Deus cai nos nossos golpes? Deus, quando eu ganhar 10 mil reais, eu serei um dizimista. Deus olha e diz, mas não é nem no 100. Vai encabelar Deus? Vai achar que Deus vai cair no seu continho de vigário? Não. Quer capa? Carrega queijo. Se não carrega queijo no deserto, não está pronto para capa. No palácio. Quando ele chegava com aquele queijo, o mais velho, que ele entregava, o mais velho não olhava e sabia que ele era vergonha, batia o pé e dizia, ó rapaz, mete o pé, vai embora, some daqui, vergonha da família. E aí Davi voltava no mesmo pé que vinha, e agora sim, Deus usou o queijo para trazer para perto do sonho de Deus. Por quê? Porque quando Davi chegava perto do campo de batalha, onde os soldados treinavam com as suas espadas, amolavam as suas espadas, onde os escudeiros lutavam nos seus treinamentos, dava para ouvir o relinchar dos cavalos ao ouvir o som da guerra. Quando Davi ouvia aquele som de guerra, algo aflorava no seu ser, e ele deveria parar no primeiro arbusto e ficar olhando os soldados e sonhando os sonhos de Deus. Qual a diferença dos sonhos de Deus para o seu? É que o seu sonho dá para você realizar até sem a ajuda de Deus. Acredite. Mas os sonhos de Deus são altos demais. Chega a parecer ilusão. Davi deveria parar naquela montanha ou naquele arbusto e dizer assim, ai, que coisa tremenda, quem me dera que eu fosse um soldado de Israel. Ele deveria sonhar dizendo assim, quem me dera que eu fosse pelo menos um escudeiro de Israel. Eu queria ser um ajudante daquele homem lá, só para carregar as armas dele. E aí o diabo deveria aparecer para Davi e dizer assim, ê menino, deixa de ser besta, rapaz. Olha para você, você nunca vai ser isso. Olha para onde você veio, olha quem você é, olha o que você faz. Ei, vamos abrir um parênteses, será que não é assim também com você? Quando você vê algo muito grande, preste atenção, quando algo chama a atenção do seu espírito, pode acreditar que isso vem de Deus. Você me ouve? Amém. Quando você chega num lugar, ou em alguma situação da sua vida, você vê algo que chama a atenção de você no espírito, pode acreditar que é sonho. Ainda mais se ele for impossível de se concretizar. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Davi, quando via aquele barulho, ele sonhava pelo menos ser ajudante. E o diabo deveria dizer para ele assim, você é escravo, você é bastardo, você nunca vai servir esse exército, olha de onde você veio, você não pode. Eu vou lhe dizer
dizer uma coisa, é verdade, Davi nunca foi ajudante, Davi nunca foi soldado de Israel, mas recebe aí, Davi não foi soldado, mas foi general. Davi não foi soldado, mas foi presidente da República. Só 3 pessoas entenderam o que eu disse. Uma mão levantada para receber. Recebe o que eu vou lhe falar agora, aí no teu espírito. Tudo o que as pessoas impediram você de ser é porque era muito pouco. Porque impedir você de ser coisa grande, ninguém tem o poder de te impedir. Glória a Deus. Ninguém vai impedir você de experimentar as grandezas de Deus. Aquelas idas e vindas. Naquelas idas e vindas. Olha para mim. Davi não sabia, mas ele estava na alça de mira do céu. Deus estava olhando ele. Nas indas e nas vindas. Na rotina causticante dos nossos desertos. No treinamento árduo do Espírito Santo. Quando você vê alguém no ápice, não fica achando que caiu de paraquedas não, tá? Sofreu muito nas suas indas e vindas. Alguém está me ouvindo? Diga. Um dia Deus decidiu que tinha encontrado o que ele estava procurando. Olha para mim. Tem gente que acha que Deus não precisa de nada, não é? Então a Bíblia está em contradição. Porque antes de chegar em Jerusalém, Jesus chamou os discípulos e disse assim: vai na frente que tem um jumento amarrado. Chega lá e desamarra. Se o dono perguntar, fala para o dono que eu preciso dele. Existe algo que Deus precisa aqui nessa noite. Você me ouve? Deus estava olhando Davi há anos, até o momento que Deus se convenceu de que Davi era o que ele precisava. Deus está de olho em você há muito tempo. Você está me ouvindo? Diga amém. Amém. Mas o que vai fazer Deus se decidir ao seu favor é a sua postura para convencê-lo de que você é aquilo que realmente ele está procurando. Glória a Deus. Dessa maneira. Quando Deus se convence que o que ele está procurando é aquilo que você, olha para mim, que os pregadores se equivocam dizendo que Deus procurava um rei. Isso não é verdade. Deus não estava procurando um rei, porque Israel já tinha um rei, chamava-se Saul, da tribo de Benjamim. Esse rei era alto, forte, másculo, fortão, musculoso. Então quando Davi é achado por Deus, quando Davi é encontrado por Deus, muita gente acha que Deus está procurando um rei, e não era, porque Israel já tinha um rei. Então o que Deus está procurando? Deus estava procurando um coração. Naquele momento que Deus decide-se por Davi, ele passa um rádio Nextel para Samuel. Na escuta, Samuel. Samuel diz: pode falar, Deus, estou te ouvindo. Deus fala: eu encontrei o que eu estava procurando. Glória a Deus. Samuel diz: que bom. Deus deve passar para Samuel o seguinte: anota o endereço, liga o GPS. Anota aí, tribo de Judá. A tribo de Judá é a maior das 12, é o Amazonas daquela federação. Samuel deve dizer: tribo de Judá, mas que coisa grande, como é que eu vou achar na tribo de Judá? Deus diz: continua, agora anota aí, bota no GPS o nome da cidade, Beit Halem. Beit Halem quer dizer a casa do pão. Aí Samuel deve dizer para Deus: nossa, mas essa cidadezinha perereca aí lá no fim do mundo, não tem nem metrô. Deus prossegue dizendo assim: anota aí, quando você chegar em Belém, você vai procurar a casa de um homem chamado
Jessé. Aí eu acho que Samuel rachou de rir e disse: mas que nome brega, não ouvi falar. Tá bom, mas quando eu chegar na casa desse tal de Jessé aí, o que eu faço? Deus diz para ele: bate na porta, porque o que eu preciso está lá dentro. Quando Samuel dá o primeiro passo, pastor, o senhor pode imaginar comigo, quando ele dá o primeiro passo para ir, Deus brada dizendo: vai fazer turismo em Belém, vai passear em Belém. Samuel deve dizer: mas o senhor não mandou ir? É, para você ir. Mas você se esqueceu que eu, o Senhor, aleluia, nunca tira um mensageiro de uma terra para levar para outra, para ele chegar lá de mão vazia. E sempre que eu trago um enviado, ele sempre tem que trazer na sua mão algo da minha parte. Você entendeu o que eu disse? Está achando que eu vim passear aqui em Osasco? Está achando que eu vim aqui conhecer essa bela igreja? Não. Quero dizer que Deus me enviou. E eu trago nas minhas mãos aquilo que estava te faltando. Aquilo que você precisa para ser o que Deus determinou que você fosse. Só um aleluia para ajudar o pregador. Glória a Deus. Quando Samuel vai dar o primeiro passo, Deus diz: vai, agora pega um chifre, enche ele de azeite e vem. Eu fiquei pensando que era erro de tradução, porque deveria ser: enche o chifre de azeite e vai. Mas eu vi que não é vai, é vem mesmo. Enche o chifre de azeite e vem. Por quê? Porque antes de Samuel chegar, Deus já estava lá esperando. Por que Deus disse para Samuel: pega o chifre e enche de azeite? Olha para mim, redobre a atenção. Toda vez que na Bíblia aparecer a palavra chifre, está falando de força. Força, que é diferente de poder. Força é a extensão do poder. Veja, pega um chifre, força, e enche ele de azeite. Azeite quer dizer unção. Diga comigo: o que é unção? Unção não é dom, porque dom Deus dá para quem também não é salvo. Muitos vão chegar para Jesus e dizer: em teu nome expulsamos demônio. Dom. Em teu nome falamos em língua. Dom. Em teu nome curamos enfermo. Dom. Mas Jesus vai dizer: mesmo cheio de dom, eu não vos conheço, porque vocês cheios de dom continuam praticando iniquidade. Unção não, unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. O que é unção? Unção é uma capacidade extraordinária que não existe nos mortais e nem no mundo de baixo, só existe no mundo de cima. E Deus dá para quem quer, quando quer, da maneira que quer, aleluia, e na hora que Ele quer. Ninguém estuda unção em Harvard, em Oxford, na UFRJ, na UFMG, na Unicamp, na USP. Não existe unção para vender em prateleira de supermercado, nem em banca de jornal. Unção é um poder que Deus dá para os mortais e só existe, aleluia, no mundo de cima. Para que serve a unção? Redobre a atenção e recebe. Primeiro, a unção serve para fazer você ser o que você nunca seria. Segundo, serve para te dar o que você nunca teria. Terceiro, faz você chegar onde você nunca chegaria. Enche o chifre de azeite e vem. Ou seja, a primeira unção que Deus vai dar para Davi é justamente aquela que Davi precisava, de força. Deus sabia que precisava soprar o nome de Davi de uma só vez. E como Deus vai soprar o nome de Davi de uma só vez, sem Facebook, sem YouTube, sem internet? Como Deus vai soprar o nome de Davi sem rádio, sem microfone, sem televisão? Como Deus vai soprar o nome de alguém há 3.000 anos atrás de uma só vez? Como? Colocando Golias na vida dele. Todo Golias que se levanta na sua vida e que Deus permite que se levante, pode acreditar, esse gigante sempre se levanta para cair. E para fazer as pessoas saberem quem é o Deus que está por trás da sua vida. Todo
todo gigante que aparece, eu estou sentindo a presença de Deus na nossa vida, é justamente para glorificar o nome do Senhor na nossa história. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? E como é que Deus vai derrubar Golias se Davi é bom de mira, mas o braço é muito franzino? Aí Deus diz: então a primeira unção que eu vou dar é de força, porque não basta ter só mira, tem que ter força. Você não entendeu nada do que eu falei, entendeu? Por que esse gigante ainda não caiu? Porque só com o seu talento, só com a sua experiência, só com tudo que você tem, ele não vai cair. O que precisava e o que te falta é o que Deus vai te dar aqui nessa noite. É a unção que Deus vai te dar aqui nessa noite. Quem está entendendo o que eu estou falando pode glorificar o nome de Deus. Samuel nada mais é do que os três poderes de um: executivo, legislativo e judiciário. É profeta, é sacerdote e ao mesmo tempo também é juiz. Ele vai atravessando a nação com um chifre cheio de azeite. Você imagina a cena? Vai descendo para o sul. Ele estava no extremo norte. Quando ele chega em Judá, ele pergunta: onde fica Belém? Alguém diz: para cá. E ele vai para Belém. Quando ele chega em Belém, ele pergunta assim: vocês conhecem o tal de Jessé? Ninguém diz. As pessoas dizem: eu não sei quem é. Até que alguém encontrou e diz: Jessé mora ali. E aí Samuel vai para a casa de Jessé. E olha bem para mim. Quando Samuel bate na porta de Jessé, eu imagino que Jessé deveria estar assistindo, vale a pena ver de novo. Pensando na morte da bezerra, com a cabeça voada, na conta de luz que vai vencer, no carnezinho que tem que pagar. Quase sempre Deus chega em nós quando estamos desapercebidos, ou no mínimo presos às coisas daqui de baixo. Porque Deus é surpreendente. Jessé deve dizer para o escravo de dentro, chamado de mordomo: vai atender essa hora, quem será? Hein? Quando o mordomo de dentro abre a porta, que dá de cara com os três poderes, ele deve se tremer todo, fechar a porta, voltar e dizer para Jessé: Jessé, deixa eu só te fazer uma pergunta, pagou IPTU? Jessé, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu preciso lhe dizer: Samuel está aí na porta. Jessé deve tremer. Quando Jessé, preste atenção, quando Jessé vai abrir a porta, olhe para cá. Os serviçais de dentro, treinados, sabem como fazer recepção para uma autoridade de Estado como essa. Sabe como é a recepção? Preste atenção. A cadeira da cabeceira, que deve estar, se a mesa é esse púlpito, do lado direito, que é a honra, é a cadeira onde um honrado vai sentar. E olhe bem para mim: depois que ele se levantar daqui, nunca mais ninguém pode sentar nela. Segundo, a recepção que é feita para uma autoridade dessa é o seguinte: assa um cordeiro inteiro e bota no meio da mesa. A coxa do cordeiro é cortada com a lâmina, e essa coxa é oferecida ao honrado. Quem me entende, diga amém. Porque coxa é sinal de pacto, coxa é sinal de aliança. Veja só, quando Abraão chama Eliezer para ir buscar uma esposa para Isaac, manda jurar na coxa: pacto, honra e aliança. Deus só pode mudar o nome de Jacó tocando na sua coxa: novo pacto, nova honra, nova aliança. Jesus agora na glória, não tem nada escrito na testa, nem no peito, nem na mão, mas está escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor de todos os senhores, porque a honra é pacto, é aliança. Aleluia. Como é um líder de Estado, 12 queijos tenros são colocados ao redor
do animal assado. Quando ele entra na casa de Jessé com um chifre cheio de azeite, olha para cá. Ele olha para Jessé e diz assim: preciso que me mostre os seus filhos. Na cabeça de Jessé, onde é que estão os filhos? No campo de batalha. Olha para mim. Para explicar o texto, o serviçais de dentro, segundo a história paralela, escreve um bilhete e bota na mão de Davi. Estou explicando o Salmo 51, verso 5. E esse bilhete é uma convocação para os filhos de Jessé virem para casa de volta. E ninguém conhecia aquele caminho de ida e volta melhor do que Davi. Mas ele já tinha ido levar queijo, já tinha voltado, são 3,7 quilômetros. Agora o serviçal vai no fundo e diz: Davi, pega essa sentença e leva para os seus irmãos. Olha para mim. Eu imagino a coerência dos meus pensamentos que o menino franzino parte no deserto, enquanto Samuel está em casa esperando ele chegar. Olha aqui, Mal sabia Davi que aquela sentença era a maior bênção que ia mudar toda a sua história. Já estava na mão dele, mas ainda não estava vivendo. Tem alguém me entendendo? Eu estou dizendo que muita bênção Deus já colocou na sua mão, mas o fato de estar na sua mão não quer dizer que você vai viver ela, porque elas só se tornarão realidade quando você tiver a grandeza de abrir a sua mão. Eu nunca vi Deus abençoar crente de mão fechada. Deus abençoa crente de mão aberta. Correndo no deserto, quando chegou lá com o mais velho, chamou o mais velho disse: O que você está fazendo aqui, rapaz? Moleque teimoso, vai embora, some, desaparece. Davi vai e entrega o bilhete. O mais velho abre e diz: Samuel está lá em casa? Papai está chamando a gente para ir lá, que ele quer nos honrar. Olha para o bastardo e diz: já te falei, vai embora. E o menino de pé descalço volta no deserto. É um maratonista. Por sua vez, os irmãos não estão descalços, possuem sandálias do clã. Mesmo assim, vão montar nos seus cavalos de guerra. E uma tradução diz que Davi é o 8º filho, e outra diz que é 7º. Na verdade é o 8º. 7 irmãos estavam no campo de batalha. Davi correndo no deserto, o mais velho vem no cavalo na frente. Quando passa pelo menino correndo, olha o menino correndo, o mais velho no cavalo olha assim para ele, e é culturalmente obrigatório amaldiçoar o bastardo, a vergonha. Então ele vai amaldiçoar. E sabe como é que é essa maldição? Além de xingalhar o bastardo, eles cospem na cabeça dele. Bastardo. Não só isso, bota o cavalo na frente e joga poeira na cara. Não é só o mais velho que fez isso, não. Os 7 fizeram a mesma